A engenharia incrível de Veneza. O ano é 452. O Império Romano está à beira do colapso e os hunos acabaram de lançar um ataque ao norte da Itália. Diversas cidades foram completamente destruídas, forçando os habitantes a fugirem. Eles seguiram para uma lagoa próxima à costa e buscaram refúgio em várias pequenas ilhas, uma decisão que, sem dúvida, salvaria suas vidas. Contra todas as probabilidades, essa pequena civilização acabou construindo uma das maiores façanhas de engenharia que o mundo já viu em Veneza. Apesar de não ter estradas, terra firme ou água doce, os venezianos conseguiram transformar um pântano lamacento na cidade mais poderosa e rica de seu tempo. O layout único de canais e pontes conectando centenas de ilhas tornou Veneza incrivelmente acessível, transformando-a no epicentro dos negócios. Modelamos todo o processo para mostrar o que acontece abaixo da superfície e como o design engenhoso e a engenharia medieval permitiram que Veneza dominasse o mundo. Quando os primeiros refugiados chegaram para começar suas novas vidas nas ilhas, eles enfrentaram o pior tipo de superfície para construir. As pequenas ilhas pantanosas eram compostas por uma argila extremamente macia, incapaz de suportar sequer o peso de uma pessoa, muito menos de uma cidade inteira. Para criar fundações estáveis para as construções, os venezianos coletaram grandes estacas de madeira das florestas da Croácia e começaram a cravá-las no solo. Essas estacas eram fincadas a uma profundidade de cerca de 5 metros, até atingirem uma camada de argila muito mais dura. Isso não apenas estabilizava as estacas, mas, ao colocá-las bem próximas umas das outras, elas compactavam a argila ao redor, expulsando a água e tornando o solo mais firme. Depois que as estacas estavam firmemente posicionadas, seus topos eram cortados e tábuas de madeira eram colocadas por cima para distribuir o peso. Blocos especiais de pedra estriana eram então usados para erguer as fundações acima do nível da água. Esse design foi um golpe de gênio, pois as estacas de madeira ficavam isoladas do ar, tornando impossível que apodrecessem. Até hoje, quase todas as estacas originais estão em excelentes condições e continuam sustentando a cidade. Com as fundações devidamente estabelecidas, os edifícios começaram a ser erguidos. Inicialmente, os venezianos usavam madeira para construir suas casas, mas, após inúmeros incêndios, passaram a utilizar tijolos. Para manter as construções o mais leves possível, as casas não podiam ter mais de 3 andares. Em vez de cimento, utilizava-se argamassa de cal, que era flexível e permitia que todo o edifício se ajustasse ao lento movimento do solo abaixo. As paredes internas eram construídas em um padrão de treliça, que também podia se flexionar. As fachadas, com grandes janelas e designs elegantes de pedra, eram muito mais pesadas. Para evitar que desmoronassem, eram fixadas no chão com barras de ferro, mantendo toda a estrutura unida. Esse método de construção funcionou bem para os venezianos, e em pouco tempo, várias ilhas ao redor da lagoa foram estabelecidas dessa maneira. Em vez de se expandirem para fora, como a maioria das cidades, essas ilhas começaram a se conectar umas às outras. No início, os barcos eram o único meio de atravessar entre as ilhas, mas, eventualmente, as ilhas foram se aproximando tanto que muitas podiam ser cruzadas apenas cavalgando pela água rasa com um cavalo. O próximo passo na evolução de Veneza, é claro, seria conectar as ilhas. Surpreendentemente, não havia pontes nos primeiros 500 anos de existência de Veneza. No entanto, com o aumento da população e o crescimento do comércio, tornou-se necessário um modo mais fácil de chegar ao Rialto, o centro financeiro da cidade. A fascinante engenharia de Veneza. Veneza é uma das cidades mais impressionantes do mundo, não apenas por sua beleza, mas também pela genialidade por trás de sua construção. Fundada em um arquipélago de pequenas ilhas no meio de uma lagoa, a cidade enfrentou desafios únicos para se tornar um dos centros mais prósperos da Europa medieval. Estrutura das construções. As fundações de madeira eram cobertas por pranchas e pedras de Ístria, uma rocha resistente à água salgada. Com o tempo, as construções evoluíram de casas de madeira para edifícios de tijolos, mais leves e seguros contra incêndios. Para suportar o peso em um terreno instável, as edificações tinham no máximo 3 andares, com técnicas como paredes internas em treliça e argamassa flexível para lidar com os movimentos do solo. A conexão das ilhas. Inicialmente, as ilhas de Veneza eram conectadas apenas por barcos.
No entanto, com o crescimento da cidade e do comércio, surgiu a necessidade de construir pontes. A primeira ponte de madeira foi substituída por uma de pedra mais resistente, que ainda hoje sustenta o tráfego sobre o Grande Canal. Assim, as pontes ajudaram a transformar Veneza em uma cidade compacta, onde os canais e calçadas coexistem de maneira eficiente. Gestão de recursos hídricos. Cercada por água salgada, Veneza enfrentava o desafio de obter água potável. A solução foi coletar água da chuva, armazenada em cisternas sob as praças públicas. Essas cisternas eram habilmente projetadas, com camadas de argila, areia e pedra para filtrar a água antes de atingir os poços centrais. Controle de resíduos. O descarte de resíduos também foi solucionado de forma inovadora. Túneis subterrâneos conectados aos edifícios despejavam o lixo nos canais, e o fluxo das marés limpava a cidade 2 vezes ao dia. A água salgada agia como desinfetante natural, mantendo as ruas e canais relativamente limpos. Uma obra que resiste ao tempo. Quase toda a infraestrutura original de Veneza, das pontes aos edifícios e canais, permanece funcional até hoje. Essa combinação de engenharia medieval e manutenção ao longo dos séculos faz de Veneza um exemplo impressionante de resiliência e criatividade humana. A cidade, erguida sobre água, não é apenas um destino turístico, mas também um testemunho da capacidade humana de superar desafios aparentemente intransponíveis. Curioso para saber mais sobre as maravilhas de Veneza? Não perca o tour final. Vem descobrir detalhes fascinantes sobre os canais, as pontes e toda a engenharia por trás dessa cidade única. Clique agora, deixe seu like e se inscreve no canal.